O prefeito de Nova York anunciou que todas as crianças que vivem na cidade de Nova York terão acesso gratuito a creches e jardins de infância. Em Nova York vivem 500 mil crianças com menos de 5 anos e, segundo relatórios de analistas, cerca de 300 mil delas vão frequentar creches se elas forem gratuitas. O custo anual para manter uma criança em uma creche em Nova York é de cerca de $24 mil por ano. Em outras palavras, mais ou menos, por volta de 10 a 12 bilhões de dólares vai custar para atender essas 300 mil crianças que vão frequentar as creches. Além disso, atualmente não há espaço suficiente. Muitas crianças eram colocadas lá porque custava algo, agora será gratuito. Todo mundo vai ser levado para lá, vão levar os ilegais, vão levar os legais, vão levar todo mundo, quem quiser. Em geral, de acordo com os cálculos de alguns analistas, é preciso construir algo novo, complementar alguma coisa, aumentar alguma coisa. No geral, tudo isso junto vai custar aproximadamente 15 bilhões de dólares pelo menos no primeiro ano do governo Mamdani. Assim, o orçamento da cidade de Nova York para o próximo, o 26º ano fiscal, é de 112,4 bilhões de dólares e as despesas já estão previstas. Ou seja, sem todas as novas adições dele, seriam 118 bilhões. Tudo isso foi planejado ainda na gestão do prefeito anterior. E ele simplesmente adiciona ali alguns gastos extras completamente malucos. Por enquanto, no geral, não está claro. Vou falar exatamente sobre isso. Não está claro de onde virá o dinheiro. Então, 180 bilhões, 118 bilhões de despesas, 112,4 de receitas. Ou seja, já sem contar creches gratuitas, ônibus gratuitos, tudo gratuito, isso ainda antes de tudo isso. Antes de tudo, faltam 6 bilhões, ou seja, é preciso encontrar mais 20 bilhões de dólares por ano em algum lugar, isso não é pouco, é por ano sim, não é uma quantia pequena, eu diria até. De onde tirar dinheiro? Roubar ainda mais dos ricos? Aumentar a taxação das empresas localizadas em Nova York? Bem, são todos esses bancos, grandes empresas, fundos imobiliários e o aumento dos impostos sobre os próprios imóveis. Novamente, a todos esses cálculos. Pode-se arrecadar, como eles dizem, 6, talvez 10 bilhões de dólares com tudo isso, sim, mas no total não vai conseguir tudo o que precisa. E já começou a acontecer, e vai acontecer ainda mais, a saída de pessoas ricas e corporações, isso vai se intensificar. Ou você pode reduzir os gastos com a polícia, com os bombeiros, com as escolas, com os programas sociais, aí você reduz. Lá aparecem alguns recursos que foram planejados para outro lugar, e aí você pode transferi-los para cá. Mas o problema é que sem polícia há mais crimes, sem bombeiros há mais incêndios. Reduzir o dinheiro das escolas, então, nem pensar. Por quê? Porque o Sindicato dos Professores é, bem, um dos mais desprezíveis da América, talvez o mais desprezível, né? Ele é o principal patrocinador do Partido Democrata nos Estados Unidos, e por isso, se eles batem o pé lá, todo o Partido Democrata fica em posição de sentido, por assim dizer, presta continência. Não, eles nunca tiveram honra, não podem prestar continência, então só ficam em posição de sentido, com boas relações com os estados. O estado de Nova York, a cidade de Nova York não é o estado de Nova York, e com os federais, e os federais ficam em Washington, isso é o Trump, certo? Então, com boas relações, eles podem ajudar os caras, podem ajudar uns aos outros, tipo, vamos juntar um dinheiro, um pouco pra você, um pouco pra mim, e depois a gente toma um drink. Bom, ainda dei 1 bilhão do nosso bolso, e aqui então, no orçamento, nos buracos do estado, e aí então a senhora governadora disse que não vamos dar dinheiro e não sei o que é mais importante, se é que não vamos dar ou se é simplesmente não. E o Trump com certeza não vai dar, o Trump é mais provável que tire, que retire, que prive, do que dê de presente. Para salvar Mondani e seu regime marxista, aliás, Mondani está chamando imigrantes ilegais com crianças para Nova York para acolhê-los. Deixe alimentar e dar tudo de graça, incluindo creches, porque ele precisa encher a cidade de bocas famintas. Em vez daqueles que estão fugindo, que são os ricos, quem chega são os pobres. Mas para isso ele pretende roubar as crianças dos cidadãos americanos, tirando dos pais delas tanto do que ganharam quanto ele e seus trotskistas, os seguidores de Mai, quiserem. Esses são programas para absolutamente todo nova-iorquino. Esses programas não vão perguntar o status de imigração das crianças de York. Venham, nós vamos roubar tanto dos idiotas americanos, ou seja, dos otários, dos tolos americanos, que vai ter para todos vocês,
Todas essas crianças são nova-iorquinas e devem ser matriculadas nas turmas preparatórias e de 3 anos, sem importar local de nascimento ou origem. E também temos orgulho de sermos uma cidade-santuário. O que significa o status de cidade-santuário? Isso significa que temos certas regras que existem em nossa cidade há muitos anos. Essas regras impedem totalmente agentes do ICE de entrarem em escolas, hospitais, prédios municipais e áreas de contratados da cidade. Divida e roube. Mamdani. Ele pensou que se a polícia, tipo do Ministério Federal de Imigração, ou seja, não a polícia local dele, mas a federal, se entrar no território de alguma empresa que fornece, digamos, pro Gord alguma coisa, tipo botões, clipes, não sei, tintas, escreve para eles algum software, faz mais alguma coisa. Então, existe alguma empresa no território dessa empresa? Se deixar o governo federal entrar, né, como pode não deixar, mas se ela deixar o governo federal entrar, então a cidade de Nova York vai romper o contrato com essa empresa e passá-lo para outra empresa que vai resistir aos federais. Provavelmente com armas em punho, né? Com certeza com armas em punho, porque de que outra forma a entrada da Polícia Federal no território de uma empresa que trabalha com a cidade de Nova York significa que vocês estão fora, vamos tirar o contrato de vocês e acabou para vocês. Mas, por outro lado, impedir a entrada da Polícia Federal é justamente um crime nos Estados Unidos da América. Em outras palavras, se você não cometer o crime, ou seja, se deixar eles entrarem, sim, nós vamos te arruinar. Bolsa ou vida? Bem, isso é dito de forma suave, tão interessante, quase intelectual, simpático. De terno e gravata ou em uma pequena plataforma ainda dá para fazer isso. Que, não se sabe como nem porquê, trouxe Illich da Alemanha. Surge a pergunta, imediatamente surge a pergunta: quem e para que trouxe Mamdani para a América? Acredito na importância do bem público, mas também acredito na importância da superioridade pública. O povo de Nova York quer saber que cada dólar que paga em impostos é devolvido a eles, na forma de qualidade de vida e qualidade dos serviços. O que, bem, é único e nós vamos provar isso. São fazendo o que podem, supervisionando a cidade. Não são pessoas, mas recebem, bem, esse dinheiro por meio de serviços, digamos assim. Uma parte, claro, é desviada pelos socialistas no caminho, eles comunizam, não tiram, desculpe, comunizam os socialistas, eles são socialistas, mas eles comunizam. Só para ficar claro, sim, então quem recebe são pessoas completamente diferentes. Os serviços, esses. A frase dita por Mamdani deve ser decifrada assim: queremos tirar ainda mais dinheiro de alguns nova-iorquinos do que tiramos agora para o campeonato. Parte desse dinheiro será gasta para atender pessoas que não ganharam esse dinheiro e muitas vezes nem têm o direito de estar em nossa cidade, nosso estado, nosso país. Lá está o ITPD, ou seja, nós somos ladrões. Sim, nós somos ladrões, mas quando roubamos, damos uma parte do que foi roubado para aqueles que depois vão nos agradecer. E nas próximas, sei lá, eleições, reeleições, votações, seja lá como for, vai nos manter no poder. Bem, seria muito mais honesto dizer assim, mas o cossaco infiltrado não vai dizer a verdade. No primeiro dia, fomos avisar o mau proprietário e apoiar os moradores que vivem em condições nas quais nenhum nova-iorquino deveria viver. Vou explicar. Em Nova York foi implementado o controle de aluguel. Digamos, há 20 anos os socialistas aprovaram uma regra de que o aumento do aluguel de apartamentos só pode ser de 2% ao ano. Depois de alguns anos, mudaram para 3% ao ano porque a inflação aumentou. O aluguel de apartamento, que era $1.000 há 20 anos, hoje vai render? Bem, primeiro aumentou 2%, depois 3%. Então, eu calculei $1.640 por mês, ou seja, há 20 anos era $1.000. E agora, com esse ajuste, você não pode só dizer, me pague 2.000, ou se a pessoa foi embora, pedir 3. Não, você não tem nenhum direito moral.
Você tem uma pessoa morando com você, não tem o direito de expulsá-la, não tem o direito de aumentar mais do que era antes, então naquela época ele pagava 1.000, e agora são $1.640 por mês. Espero que tenha ficado claro o que eu expliquei. A casa está lá há 20 anos, precisa ser pintada, consertada, mantida. Tudo isso custa hoje em dia. Hoje custa fazer isso. Em média, em Nova York, são $1.200 por mês por apartamento. Digamos, temos um prédio com 30 apartamentos, então fizemos o cálculo. Em média, em Nova York foi calculado quanto isso custa. Se antes pagavam $1.000 de aluguel, 200 custava a manutenção. 600 era a hipoteca de novo, em média, e sobravam $200 no bolso por mês. Hoje você recebe 1.640 de um apartamento assim, onde o aluguel é proibido de aumentar mais do que o permitido, isso se chama controle de aluguel. 1.640 você recebe aqueles mesmos 600 e para a hipoteca restam $1.040. Opa! Precisa de 1.200 para manutenção, se você faz a manutenção como exigem, seguindo as regras como deve ser. Você não só não ganha nada com o seu próprio apartamento que você comprou, investiu, trabalhou. Para isso, por assim dizer, sim, mas ainda tem que investir $160 por mês do seu próprio bolso. E se você não aluga o apartamento, tipo, não vou alugar porque estou perdendo, né? Mas a hipoteca continua sendo $600. Bom, com a manutenção você fica em um prejuízo enorme e vender é terrivelmente difícil. Não há compradores, porque não há compradores. Porque não tem tantos idiotas para essa ideia maluca. E aí você fica numa roubada e para de cuidar da casa, certo? As paredes racham, estão sujas, tem um lixão na frente da casa, os banheiros não funcionam, mas as pessoas não vão embora. Apesar de tudo isso, esse horror continua. Sim, por quê? Afinal, onde mais encontrariam um apartamento em Manhattan por esse preço? No mínimo 3 a 4 vezes mais caro é isso que custa agora se não houver esse tal, digamos, controle. E mesmo assim eles vivem nesse lugar horrível. Mamdani quer que os moradores liguem para os serviços municipais. Então os serviços municipais vão vir, vão fazer o conserto e depois, por decisão judicial, cobram dos proprietários o custo do reparo. Ao mesmo tempo, a cidade não diz: vamos permitir que vocês cobrem mais pelo aluguel para que possam, digamos, recuperar esse dinheiro e talvez até ganhar alguma coisa com isso, ou pelo menos empatar. Não, não, não. Eles dizem algo completamente diferente. Eles dizem: não nos importamos com seus problemas financeiros. Se você não consegue manter a casa, nós vamos tirá-la de você. Por meio de processo judicial, Nova York passa a ser dona das casas que não conseguir tomar. Mas a manutenção ainda custa dinheiro e o aluguel não é suficiente, porque o aluguel é controlado, não pode ser aumentado. E a cidade, de novo, a cidade emite uma ordem para tomar, roubar, assaltar. Não importa se o dinheiro é de quem trabalha para ganhá-lo. Para que eles, e não os moradores desses apartamentos, paguem o aluguel dos apartamentos onde vivem pessoas completamente diferentes. Ou seja, uns moram e outra pessoa paga. É como acontece com a nossa educação, sabe? Alguém pegou, digamos, 100, 200, 300 mil de empréstimo. Depois, o governo Biden perdoou essa dívida para ele. E o que significa perdoar? Significa que alguém, o orçamento, os contribuintes têm que pagar aos bancos por aquele que estudou. Bem, esse é um absurdo comunista, fascista, socialista. Um vive e o outro paga. Os socialistas, então, no caminho, tiram e ficam com uma parte para si. Porque eles ajudaram a distribuir o dinheiro, trabalharam duro e por isso precisam ser recompensados. E Dani, o salvador da nação, para nós é um nazista. Ficou claro para você o que esse prefeito muito simpático está dizendo? Então, quais são os planos para tornar a vida dos nova-iorquinos melhor? Lembre-se, existem 2 maneiras de melhorar a vida da população. Sim, a primeira é produzir mais riqueza, para que todos tenham mais. Ou, a outra maneira, tirar de uns e dar completamente para outros. Acho que vocês já entenderam qual método o nosso comuno fascista domesticado Mamdani escolheu propor. Falamos sobre o congelamento do aluguel para inquilinos com tarifa regulada, garantir cuidados infantis universais e tornar os ônibus mais lentos da América rápidos e gratuitos. Por isso, é essencial promovermos essa pauta desde o início.
Não são só mais de US$ 1 bilhão para o cuidado infantil universal, mas também a retomada dos projetos de ônibus suspensos pela administração anterior. Para que você não ande a 8 km por hora ao pegar um ônibus em Nova York, você pode até chegar lá, mas isso vai custar muito caro. E agora vemos que o prefeito Adams deixou para você um déficit. Impressionantes US$ 12,6 bilhões. Como você pretende lidar com isso? Acho, sinceramente, como diria o Jackson 5, é simples assim. Essa é a crise orçamentária do Adams. Estamos herdando uma escala de má gestão financeira tão grande que nos deixa com uma dívida que não víamos desde a época da crise financeira. Não permitiremos que os fracassos da administração anterior limitem nossas ambições. E é por isso que continuamos acreditando que a maneira de responder a esse desafio, francamente, é fazer com que os moradores mais ricos de Nova York paguem um pouco mais de imposto de renda. Os dois, ou talvez até 3 prefeitos anteriores de Nova York eram democratas, mas tentaram equilibrar o apoio aos mais pobres sem expulsar os ricos da cidade. Os ricos são aqueles que pagam para o tesouro que pagam. Então esse aí está dizendo que não liga, ou está dizendo para nós que não liga? As corporações mais lucrativas pagam um pouco mais de impostos e depois alteram a relação entre cidade e Estado. Quero dizer, aqui em Nova York nós enviamos cerca de 54% das receitas fiscais do Estado, mas recebemos cerca de 40%. Queremos relações que representem melhor o papel da cidade como motor econômico do Estado. E nós sabemos que os nova-iorquinos da classe trabalhadora não foram a causa dessa crise, não podemos permitir que eles se tornem suas vítimas, não podemos deixá-los ser vítimas dessa crise. Nisso eu concordo com ele. Os moradores de Nova York não criaram essa crise. Ela foi criada pelos prefeitos democratas e suas quadrilhas corruptas. Foram os prefeitos e suas quadrilhas corruptas que fizeram isso. E o mantra do Mandani é simples: o que nos falta, vamos tirar dos ricos. E ele diz: vamos tirar só um pouquinho mesmo, e então vai ter o suficiente para todos. Mas Vladimir Ilyich explicava que, por exemplo, alguém tem 2 mesas e outro não tem nenhuma. Isso não é justo. Quem tem 2 cadeiras, para que ele precisa de 2, certo? Uma só já basta para ele, não é? Ele sentou na mesa, então nós vamos lá, vamos pegar essa mesa e dar para o pobre. Olha, Mandani, ele diz exatamente a mesma coisa, só que não sobre cadeiras, mas sobre outra coisa. Com cadeiras, agora não temos problema, todo mundo tem 2 cadeiras, ou até 4, e alguns têm até 8. Todos os socialistas, fascistas, comunistas e outros democratas coletivistas dizem a mesma coisa. Depois eles pegam mais e de novo não é suficiente, pegam ainda mais e de novo não é suficiente, e então de repente a economia despenca como se estivesse descendo uma ladeira. E quem é o culpado por isso? Provavelmente aqueles que não quiseram ser roubados e foram embora para outra cidade, ou para outro estado, ou para outro país. Achei uma carteira com dinheiro na rua, contei e não era o suficiente. Mas você vai precisar de Albany, vai precisar da legislatura estadual e do governador para aprovar esses aumentos de impostos. Sim, isso será feito junto aos líderes em Albany, incluindo o governador, o presidente da Assembleia Legislativa Estadual e o líder da maioria no Senado Estadual. Deixamos claro que esse problema surgiu antes deles assumirem a liderança. Estamos falando da gestão municipal anterior, liderada pelo prefeito, e dos anos de esforço do então governador Cuomo para esvaziar os cofres da cidade. Mas o governador, pelo menos agora, deixa claro que não quer mais impostos de renda. Então, você conseguirá fazer o que está dizendo? Ou seja, mesmo sem déficit, conseguirá fazer tudo o que deseja se os impostos não aumentarem? Nós continuaremos defendendo nossa posição e eu acho que já descobrimos nesses pouco mais de 20 dias no poder que justamente aquelas coisas que nos diziam ser impossíveis, estranhas ou irreais, nós já estamos realizando. A questão é que ele ainda não fez nada. Ele só assinou algumas ordens para as quais ainda não tem dinheiro. Ou ele simplesmente transferiu parte do orçamento de um departamento ou projeto para outro. Nada do que ele fez até agora vai levar à produção de mais bens, só a transferência de um bolso para outro, e por enquanto esses bolsos ainda são da cidade. Ou seja, ele pegou da cidade o que já foi ou será roubado, mas que estava planejado há tempos. Mas, na verdade, isso é o que chamam de CICAD, ou seja, simulação de intensa atividade. Para alguns, talvez pareça que isso é realmente uma ação concreta, e além disso, ele criou uma comissão para receber reclamações dos moradores. Contra quem? Contra os donos de casa? Ou seja, ele vai tentar tirar os bens das pessoas para satisfazer seus eleitores insatisfeitos. Desculpe, ele fez uma coisa muito importante.
Ele ordenou instalar 1.200 banheiros em Manhattan no futuro. Claro, agora foram destinados 4 milhões de dólares para o orçamento da cidade, que é superior a 100 bilhões. Isso não é nada. Então, para que foram destinados esses 4 milhões de dólares? Para construir, como está escrito, de 20 a 30 banheiros modulares, não 1.200, mas sim de 20 a 30. Então existe alguma diferença? Sim, vamos construir 1.200 banheiros em Manhattan, bem, está claro o motivo, e vamos destinar dinheiro para isso, e destinaram 4 milhões para construir de 20 a 30, como eles escrevem, é pouco, e nisso eu também não tenho certeza. Vou explicar em um segundo porque não tenho tanta certeza disso. Por enquanto, continuemos. De acordo com a ordem, é anunciado um concurso. Já foi anunciado um concurso para quem vai construir esses banheiros. O concurso vai começar em 100 dias, 3 meses. Mas por que esperar tanto tempo? E quando os banheiros, como dizem, finalmente forem instalados, ninguém sabe dizer. Estamos falando de 20, talvez até 30 banheiros, mas quando eles vão ficar prontos também ninguém sabe. Mas a vitória de Mangettene sobre a cidade sem banheiros já foi anunciada. Porque ninguém se preocupou com onde os moradores e turistas da cidade fazem xixi e cocô, mas ele se preocupou. E então já estão tocando fanfarras por todo o país por causa disso. Aliás, o governo de Nova York é corrupto e horrível. Sim, construíam banheiros por uma média de $1 milhão e Mamdani promete construir por 5 milhões, me desculpe. Por 4 milhões ele promete construir lá de 20 a 30, bom, digamos 20 sim. Ou seja, ele consegue, bom, não sei, uns 20 mil dólares por unidade. Você não acha que esse número é meio estranho? Mas, sinceramente, eu não sei. Nunca construí banheiros, nunca encomendei, eu diria assim, por enquanto. E a primeira coisa que o novo prefeito fez foi destinar dinheiro para mictórios, e agora ele pode ser chamado de Mamdani dos mictórios ou Mamdani, o rei dos banheiros. Bem, em geral, Sralnikov é o rei, mas eles vão ser sem paredes. Com paredes custa 1 milhão e sem paredes custa 200 mil sem paredes. E eu acho que esses serão banheiros exemplares e de referência no centro de Manhattan que todos vão chamar de os banheiros do Mamdani. Você disse durante a campanha que muitos grandes nomes das finanças em Nova York afirmaram que iriam deixar a cidade, prevendo que grandes corporações também sairiam se você fosse eleito. Até o momento, eles ainda não cumpriram as ameaças. Mas existe alguma preocupação de que, se as medidas de que você fala, especialmente o aumento de impostos, forem implementadas, você possa perder? Bem, dessas grandes e ricas corporações... Queremos que elas fiquem nesta cidade, queremos que seja uma cidade onde não escolhemos quem vai viver, mas criamos um lugar para todos. Conversei com uma milionária de Nova York que perguntou se queremos aumentar os impostos. Respondi que sim, e ela disse, então posso ir embora. Eu disse, é só 2% sobre uma renda de 1 milhão ou mais. Ela perguntou quanto seria, respondi, cerca de 20 mil dólares. Ela disse, isso não é tanto para mim. De novo está mentindo, ou mais uma vez, que coisa, está mentindo com certeza, mas não está claro se é de novo, mais uma vez, ou como sempre está mentindo. Se essa mulher é tão rica quanto ele disse, ela com certeza sabe exatamente quanto ele quer tirar dela a mais, ela sabe exatamente quanto está pagando. Por que eu sei disso? Por que eu afirmo isso? Ela tem contadores e ela tem advogados. Ou seja, Mandarim inventou essa bilionária burra, inventou 100%. Se estamos falando, aliás, de 20 mil dólares com um bilionário, quanto dinheiro ele vai arrecadar deles para cobrir, digamos, 20 bilhões de dólares que ele precisa por ano? Vou responder para você, já dividi um pelo outro para evitar que você faça isso. Ele precisa de 1 milhão de bilionários e tudo fica fácil. Cada bilionário dá 20 mil. E aí, se forem 1 milhão, então conseguimos. Então, cobrir o déficit anual, certo? Tem algo que não bate. Então, na matemática do Mandari, ou ele é um mentiroso, ou ele acha que 2% significa 2 vezes mais. Como aquele novo russo que achava que, ao dobrar o preço do produto, ele estava mudando o valor em 2%, mas Mandarim não é uma piada russa, ele é a realidade americana.
Bem, lá está o experimento de Marx, Stalin, Mao, Uchesco, Pol Pot e Mandari. Já repetiram, bem, não sei, umas 100 vezes, e até agora nenhuma vez deu certo. E aí, o que você acha? Qual a chance de agora aqui dar certo como lá? Então, parece que foi o Einstein que falou. Não foi o Epstein, com certeza, sim, foi o Einstein. Acho que se você faz a mesma coisa, mas espera resultados diferentes, então quem é você? Quem você é? Eu tenho uma resposta. Você, mãe, e ainda acho que ele nos considera idiotas, e talvez ele esteja certo. Até logo, até nossos próximos encontros maravilhosos.